Olá a todos e sejam bem-vindos de volta! Hoje nos Jogos Paraenses não será um, e sim vários Jogos Paraenses, no plural como diz o título. E de uma vez só, já que vamos olhar os projetos que tiveram a participação do desenvolvedor Lucas Ananin, game designer local. Ele entrou para o curso de desenvolvimento em 2017 e seu professor só tem coisas boas a falar sobre. Sempre de olho em como melhorar sua técnica e explorar o que deve ser feito para depois fazer algo interessante. Dessa filosofia já existem 5 jogos que veremos agora, que já podem ser encontrados na rede mundial de computadores para todo mundo. Vamos começar então com o mais simples que apareceu por aqui, Blob the Invader. Estamos nesse espaço que podemos ver claramente onde estão os limites, e o objetivo é coletar os pedaços pequenos da bolha que aparecem. Conforme os pegamos, a bolha principal cresce discretamente, mais inimigos aparecem ao redor da área de jogo, e assim temos mais e mais trabalho para desviar de seus ataques e coletar os outros pedaços que aparecem. Um acerto e já era, colete 50 pedaços e é uma vitória. Pronto. O mais simples dos jogos desse vídeo já mostra bem o que vamos encontrar. O motor Unity com gráficos simples, porém cheios de personalidade. Mostram tudo o que tem para mostrar em alta qualidade, tela cheia Full HD, nada mal para um trabalho de 3 dias, como ele mesmo conta na tela em que o jogo está disponível. O segundo jogo se chama Support Droid e foi o resultado da Global Game Jam 2020. Uma parte de sua produção apareceu na nossa cobertura do evento, que foi publicado há algum tempo aqui neste canal mesmo. O jogo segue o tema desse ano, que foi reparo, conserto, e o robô de suporte faz basicamente isso. Estamos em uma nave com alguns problemas em seu equipamento. Alguns pegam fogo, outros soltam faísca. Nós controlamos o robô e para cada tipo de defeito que aparece temos que alternar entre o extintor de incêndio e o maçarico. O uso é limitado, se recarrega quando pegamos aquela caixa amarela ali que está rodando, e é preciso ficar bem de olho para qual é o problema que vai aparecer e qual a ferramenta que estamos usando. A nave fica mais e mais avariada em vários lugares de uma vez só, conforme o tempo passa. Isso acontece cada vez mais rápido, e nisso a brincadeira é marcar pontos e ver quanto tempo dá para resistir até o inevitável game over. Para um jogo feito numa maratona de 2 dias, o resultado está bem legal e os gráficos ficaram bem detalhados para algo feito nessas condições, e justamente por isso dá para perdoar a falta de alguns retoques, umas coisas fora do lugar e a vontade de sugerir que seria legal que tivesse isso e aquilo e aquele outro. São coisas que podem ser feitas depois com mais calma caso o desenvolvimento continue. A análise aqui é mesmo levando em conta que foi da Global Game Jam e desse jeito ficou um resultado muito legal. Agora vamos ver Projeto Oron, que a meu ver é o que mais tem cara de virar um grande jogo de ação 3D se o que foi apresentado aqui for mais desenvolvido. Aqui nós jogamos com o Oron, que foi levado e resolveu que vai fugir. Para isso, cada fase é um pequeno labirinto onde ele tem que achar os switches de cada porta ou passagens, e no meio do caminho tem obstáculos onde os que são fatais só precisam de um toque, enquanto que os outros estão lá mais para atrapalhar mesmo. As primeiras fases são aquele negócio bem tutorial que nós vamos aprender como as coisas funcionam, mas já mostram também qual vai ser o nível do desafio. Para ter uma referência de como as coisas funcionam, vamos voltar até o tempo de Doom e Duke Nukem, mas sem a parte dos tiros. Vamos pegar a parte que as fases são labirintos e temos que pegar chaves. Pega a chave 1, vamos para a parte da chave 2, que aí nós vamos para a parte da chave 3, que é finalmente o fim da fase. Em algumas começamos com a chave 3 na nossa cara, mas sabemos que não tem como ir até lá sem antes passar pelas outras. E isso também faz parte do raciocínio para começar a pensar desde já no que tem que ser feito para que nós possamos pegar essa chave que está aqui, mas não está ao nosso alcance. Projeto Oron pega esse conceito e nisso vem o seu level design, que mostra labirintos não de corredores e paredes, e sim da ordem de coisas que tem que se fazer. Isso porque entra o detalhe que ainda não falei sobre os switches, que são as chaves, entre aspas. O laranja, basta chegar lá e ativar. O verde precisa ir primeiro até o bloco verde para ficar dessa cor, mas o seu efeito também é ficar pequeno, que desse jeito podemos passar por baixo de lugares ou por outras passagens que assim permitirem. E tem o azul, que nos permite empurrar um bloco azul que aparece no caminho e também mexer no switch azul. Os obstáculos reais são os negócios de laser vermelho, que são fatais, e o laser branco, que limpa o efeito da cor que estiver sendo usada na hora. Acaba sendo um erro mais cruel.
vai ter hora que o próprio ativador vai ser uma pegadinha, porque ele está no meio do caminho e ainda não é hora de mudar de cor. Sendo assim, a mistura de coisas que temos que raciocinar e depois fazer para resolver uma fase é um negócio muito legal e fazia tempo que não jogava um puzzle que a resolução de uma fase dava uma sensação de recompensa desse jeito. É bom mesmo ficar de olho no que aparece para atrapalhar, porque quando vierem as fases mais difíceis, o caldo pode entornar. E quando eventualmente encostar no laser vermelho, ao errar um pulo ou por qualquer motivo, ele vai te mandar de volta para o começo e sempre pode acontecer disso virar uma frustração quando acontecer várias vezes. Nada que venha atrapalhar a figura geral, que é muito legal mesmo, e espero que vire um jogo maior e melhor no futuro. Tem ali bastante espaço para variar mais os puzzles e também para acrescentar elementos de jogo de plataforma para seguir os dois caminhos. Mas com o que já temos aqui, podemos falar que Projeto Huron vale o seu tempo. Agora vamos com White Pillar, um shmup que dá para ver a influência de Space Invaders ou Galaga com um twist de fantasia. Nós jogamos com essa fadinha que fica na parte de baixo e atira nos outros que vêm lá do alto. O objetivo é pará-los para que não alcancem o pilar, senão é game over. Este é mais um que o jogo é de marcar pontos e resistir o maior tempo possível, com aquele toque de vou jogar só mais uma partida. Esses aí são os mais perigosos. A grande onda aqui ficou no que podemos fazer para parar os inimigos. Temos o tiro normal, que cada tipo de inimigo vai precisar da sua quantidade de acertos. Depois disso temos 3 disparos especiais e vão gastar um pouco de mana, que se recupera sozinho. O primeiro é um tiro no formato de escudo, que tem um bom alcance lateral e limpa o caminho que percorre. Não sobra nem farelo dos inimigos que forem atingidos por ele. O segundo faz aparecer um pequeno monte de pedras logo na sua frente e funciona como um escudo, mas vai ficar parado ali. Protege de tiros, elimina quem encosta e tem uma resistência considerável até desaparecer. Já o terceiro são vários tipos que saem de uma vez só, vão correr toda a extensão do campo do jogo e é o tipo de coisa de emergência mesmo. Controle sua fadinha de um lado para o outro e pare os inimigos, isso é tudo. Falando rápido como fiz, parece que é simples até demais, só que tem estratégia e mais uma vez, ainda tem espaço para inventarem mais coisas se for mais desenvolvido. As armas também parecem que são poderosas demais pelo jeito que falei, mas o aumento da dificuldade é mais rápido e logo a coisa fica mais frenética. O uso do tiro normal, alternando com os especiais, vai ser um negócio constante. O seu visual bem minimalista se mostra ainda melhor quando percebemos nos pequenos detalhes como a coisa foi pensada. O jeito que a tela vai escurecendo conforme o jogo chega perto do fim é um detalhe muito bonito, que na hora que percebi dava aquele gás para ficar mais atento e começar a procurar uma solução para que o jogo não acabe agora. O desafio é do bom e, como já falei, tem um negócio do só mais uma partida. Quando é bem aplicado, não tem jeito. E o último de hoje é o que eu achei o mais divertido de todos, Greywall, cujo gênero é conhecido como Twin Stick Shooter porque nos consoles jogamos com as duas alavancas, só que no computador jogamos com teclado e mouse. Então vamos chamar de WASD Shooter, com um cenário medieval. Nós jogamos com aquela outra fadinha dentro das muralhas durante uma invasão, e então temos que resistir pelo maior tempo possível, enquanto fugimos e atiramos no pessoal de armadura que vem pra cima. O jogo por aqui também é simples, porém cheio de detalhes. Vão fazê-lo diferente de outros do mesmo estilo. Primeiro porque mesmo a arma normal não é de todo infinita, é preciso parar de vez em quando para recarregar, ou quando fica zerada vai ter que esperar de qualquer jeito. E no meio da confusão isso não é nada bom. Entre os itens que aparecem durante o jogo, tem o que recupera energia, o que melhora ou dá uma arma nova, e a recarga de munição, que gostei muito de como aparentemente disparamos magia, mas os efeitos sonoros são de arma de fogo. Conforme os inimigos são derrotados, ganhamos mais poder, que dá uma força extra ao disparo, ou um tiro secundário e automático, e assim é o progresso. Nós ficamos mais fortes, assim como os inimigos, que começam a vir soldados diferentes e em maior número. Vêm os mais fortes, os mais resistentes, os que atiram, os que explodem, e tudo ao mesmo tempo. Aprender a usar o terreno e os obstáculos é necessário. E não falo com isso que ficar perto das paredes é uma boa ideia, porque os inimigos parece que são espertos até demais. Eles derrubam itens que naturalmente o jogador vai querer ir lá pegar, mas tive a impressão que por mais que andemos por todo o cenário, em várias direções, eles vão sempre ficar perto dos itens que nós podemos ver e queremos ir lá. E essa foi inesperada.
Uma hora nós vamos aprender a usar os inimigos explosivos para se livrar de um grupo de uma vez só, mas até isso fica mais difícil com o tempo. E é aí que está a graça. Com todos os 5 jogos mostrados, dá para fazer aqui umas considerações finais, que são algumas coisas que valem para todos. Já foi dito, e repito, que todos são bem simples, e os elementos que tem em cada um mostram bastante promessa de ficarem ainda melhores no caso do seu desenvolvimento seguir adiante. Darem uma olhada e colocarem mais coisas para fazer e dar aquela finalizada nos visuais, na apresentação, na jogabilidade, na correção de bugs que podem acontecer aqui e ali. Coisa que acontece. Greywall, por exemplo, tem a visão isométrica, mas o pouco espaço que ficou nas partes de cima e de baixo da tela o deixam com quase toda a ação acontecendo na horizontal, que seria beneficiado com uma visão mais afastada. Projeto Oron pode ter gente que não goste de ver que todos os seus cenários foram feitos sempre das mesmas peças, as mesmas cores, por mais que o jogo todo aconteça no mesmo lugar e isso faça sentido. Ainda faria mais sugestões, só que tenho a impressão que são coisas que acabaram passando porque foram projetos rápidos e que certamente já foram percebidos. Tanto que não vi nenhum problema se repetir. Se tal problema apareceu, ele está só naquele jogo, e imagino que isso foi percebido e aí não se repetiu quando foi a hora de fazer o próximo. E por fim é preciso falar do som. Nos créditos falam que as músicas e efeitos sonoros foram baixados de sites de licença livre e ganham pontos extras porque foram muito bem escolhidos. Quem foi lá fazer isso fez um grande trabalho. E sendo assim, vamos continuar com mais um pouco de gameplay enquanto aparece aí na tela as fichas técnicas de cada jogo. Lembrando que o Support Droid teve parte da sua produção mostrada no documentário da Global Game Jam 2020, que está aqui nesse canal, e o seu link já vai ficar aí na descrição. Também tem os links para encontrar os jogos que foram o assunto do dia aqui na série de reviews dos jogos paraenses. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal para assistir aos próximos e também para dar uma olhada nos que já foram exibidos. Aproveita que está aí e nos siga também para receber ainda mais conteúdo sobre videogames e mandar sua ajuda através dos links que estão aí na descrição também. Fica o agradecimento por vir aqui nos sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.